a sacanagem do reality em relação a participante. Gosto da Nádia? Não. Não gostei nunca. Vocês se lembram tudo que eu dizia já em relação à participação dela no Power Couple, como a gente defendeu The Black aqui do relacionamento abusivo que nós achávamos que ele tinha com ela tinha com ele naquela época. Desde que ela entrou na Fazenda, eu era contra, né, a escalação dela. Ela fez parte do time das 4 Najas, das 4 cobras que envenenaram e que destruíram essa edição do reality show, que foi a Annabelle, que foi a doida da Gabi, que foi a Perla e que era a Naja também, né? E a gente bota, mas ela não tem nem talento para tanto, a Mortane, que é a tal da Luane aí, que agora resolveu botar as manguinhas de fora, mas só coloca no ao vivo, né? No pay-per-view ela tá sempre dormindo, aí quando chega dia de formação de roça ela acha que ela é a estrela da história. Acontece o seguinte, gente, é sacanagem sim, porque esse regulamento de não pode tocar no outro, que isso é agressão, ele sempre existiu, mas ele nunca foi cumprido como deveria ser. Então, se não valeu para Annabelle empurrando, né, a Nádia, se não valeu para o empurrão que o João Zoli deu no Rafa, que o Rafa quase voou do outro lado, também não pode. Se não valeu para a história da cabeçada da Gabi no Rafa, que falaram, não teve, não sei o quê, mas as imagens nunca foram totalmente esclarecedoras, não poderia haver para Nádia. Não poderia haver, porque aí vira uma injustiça. Se eles enfiaram esse regulamento no saco faz muito tempo, só tiram de lá quando é do próprio interesse da produção, aí realmente vira essa tremenda sacanagem. Muitos outros cometeram agressões, e a agressão não é só física. Eu acho que esse regulamento tinha que ser levado a sério, tinha que ser ampliado, porque não é só física. A gente viu aí agressão moral, assédio moral. A gente viu nessa edição caso de bullying, e foi muito claro, e bullying é crime em relação ao Rafael Ilha. Foi uma coisa absurda que aconteceu, e a gente viu numa proporção um pouquinho menor o que eles fizeram com a Nádia, né, nessa parte final. Não gosto, acho cobra, detestava o jogo, mas isso não me faz calar diante do que eu considero uma injustiça. Se pouparam todos os outros, por que não ela, que era a protagonista? Por que não ela, que estava carregando o reality nas costas, sofrendo tudo que ela sofreu, junto com o Rafa e junto com o Evandro? Esse trio, sim, estava enfrentando todo um preconceito, todo o jogo baixo, toda a falta de escrúpulos dos outros participantes. Porque jogo, estratégia é aqui, ó, é mental. Não é aquela coisa suja que eles fizeram de ir destruindo o outro psicologicamente, de ir humilhando, de ir pisando, de ir desprezando. Isso pra mim não é jogo. Isso é uma coisa sórdida. Isso é uma coisa de perdedores em potencial. Tanto que a maior parte das Najas foi pra rua. O público não aceita, o público vem em casa. Pena que a gente tenha dúvida de que às vezes seja só a opinião do público que prevaleça, né? Pena que essa dúvida existe, essa impressão não sai de dentro de mim e não sai do público também, porque você não teria botado todos aqueles péssimos jogadores para correr do reality como acabou acontecendo. Então não vem me dizer, a Nádia foi errada, a Nádia chutou, houve uma agressão sim, houve agressão sim, seria caso de expulsão sim, se o regulamento valesse igual para todos, ou se ele tivesse valido esse tempo todo em todos os casos de agressões que existiram. Nunca foi assim, nunca foi assim. A gente teve o caso, né, do Douglas, que teria batido na Rebeca mesmo naquela edição pra lá de duvidosa. Aquela também foi uma coisa muito escandalosa, mas que pouparam. Por quê? Porque era protegidinho, porque ia fazer novela, porque, né, vai ficar aqui, talvez o prêmio seja dele. E tiraram o prêmio da Ana Paula Minerato, outra cobra também, mas era dela, ela merecia, entendeu? Então, esse tipo de coisa é que desanima, é que faz a gente pegar e falar, pra que nós vamos estar perdendo o tempo do nosso programa falando disso daí? Mas a partir do momento que acontece uma coisa relevante, em termos desses tempos que a gente vive, onde os valores estão mesmo sendo questionados para tudo, de um reality show, a vida no nosso dia a dia, eu acho importante falar, porque critério de justiça é sempre igual para todos. Então, se os caras foram poupados, ela tinha que ser poupada também, mesmo porque ela era muito mais importante para o jogo do que qualquer um
deles outros. E mesmo porque o que fizeram com ela reagiu, ela não agiu, ela não partiu para chutar o Kaique covardão, porque ele foi um covardão nessa história. Que me desculpe, meu querido amigo Carlinhos Aguiar, a gente está falando do jogo, não estou falando dele aqui fora. Eu não conheço direito o Kaique, a primeira vez que eu vi, achei muito legal como pessoa. E disse aqui, ele é um rapaz bem criado, bem educado, porque a gente conhece quem criou ele, né? A gente conhece o pai dele. E, infelizmente, no jogo, não foi esse lado que apareceu. No jogo, foi o lado de um machista, foi o lado de uma pessoa tão perverso quanto era a tal da Gabi, capaz de qualquer coisa para desestruturar uma pessoa, e ele assediou moralmente a Nádia lá. Ele não deu sossego. Ela já tinha ido para o quarto, ela já tinha deitado na cama, ele ia lá e perseguia, a ponto de até a Mortane ir lá e falar para ele, chega, a ponto de até a ex-Paquita falar, meu, para, ela é apenas uma mulher, e ele não parou, ele fez porque ele quis, e além do que, existe a imagem, não é? Da peitada que ele deu nela, do que ele fez, aquilo é agressão também. Então, se está saindo uma e os outros não deu, né? Porque já foram pro olho da rua também, já receberam suas punições. Se não deu para corrigir essa falha de se aplicar o regulamento só em cima de quem a gente quer, ou em cima dos interesses do próprio programa, o negócio é o seguinte, expulsa os dois. Não é só a Nádia que tem que pagar por esse tipo de coisa. Ela foi vítima de uma tremenda armação, ela foi vítima de um golpe sujo, ela foi vítima de uma jogada muito feia, como disse o Marcos Mion. E olha que ele usou uma palavra muito bonitinha para descrever uma coisa sórdida que eles fizeram. Por quê? Porque essa história da Nádia ter dado em cima do Felipe Sertanejo, o responsável por isso ter virado o bolo que virou é o próprio Sertanejo, que também não teve ali nenhuma lisura, nenhuma fineza, nenhuma verdade, porque o que a Nádia fez, ela estava bêbada, ela estava embriagada e ela nem fez tanta coisa assim que merecesse tudo aquilo. Ela não cantou ele, ela não disse que queria sair com ele depois que acabasse o reality show. Ela não falou isso em momento algum, né? Ela falou de se ver lá fora, ele, a mulher, ela, o marido, ela falou isso. Ele saiu dessa conversa dizendo para todo mundo que ela tinha cantado ele, que ela estava afim dele. A partir daí, quem não presenciou o papo já tinha munição para combater o inimigo, que seria a Nádia. E foi exatamente o que eles fizeram. E outra, ninguém teve a coragem de dizer para ela cara a cara, antes do dia da formação da roça, que ela estava metida nessa história, o que estava sendo falado dela, o que o sertanejo falou dela. A Luane falou lá na formação da roça, ela falou para fazer o número dela, para fazer o show dela, não era nenhuma demonstração de amizade, porque se fosse, isso teria sido conversado lá dentro, né? Se fosse, né, Fernanda, que coisa mais sem caráter, que mulher mais machista é essa? Foi falar e meteu o marido no meio e falou do casamento no ao vivo, na formação da roça, para quê? Para ver se detonava a Nádia, porque se sabia que ela é fortíssima e que provavelmente, se não tivesse havido a expulsão, ela venceria o reality show. E aí? Isso pode, isso é válido, e não pararam ali, desestruturaram ela ali, ela ficou chocada ali. Eu acho que o Rafa e o Evandro também falharam nesse ponto, eles poderiam ter falado com ela. O Rafa tinha ficado muito chocado com essa história de que ela teria cantado o sertanejo. Ele falou, meu, qual é? A mina toma uma coisa e já parte pra cima do cara. Por quê? Porque ele é do tipo fiel. Vocês já viram o Rafa dando em cima de alguém lá, jogando, arrastando a asa para alguém lá dentro? Não. O negócio dele é a Aline, são os filhos, é ele aqui fora. Ele entrou lá sem desrespeitar o compromisso dele. Então, quando contaram isso para ele, ele ficou chocado. Né? Depois o Evandro foi e bateu a real para ele, quando eles estavam lá fazendo as tarefas da fazenda, se eu não me engano, lidando com os porquinhos. O Evandro falou, não, foi isso, aquilo. Ele falou, então, meu, tá todo mundo entendendo mal. Essa foi a real da história, né? Aí, fizeram o que fizeram com ela no ao vivo, para detonar, para tirar do jogo, porque ela era a ganhadora em potencial, ela vinha sendo a protagonista do reality show. A história continuou lá dentro e continuou com o Kaique. Como é que ele teve coragem de fazer o que ele fez? Eu não entendi até agora, porque foi uma coisa covarde.
Quando o Rafa definiu o que fizeram com você foi uma covardia, foi exatamente uma covardia. Não se faz esse tipo de coisa com ninguém. O Kaique, ele veio apagado o jogo inteiro. Fez nada que prestasse a não ser bonito, enfeitou